História da Matemática como coadjuvante em propostas e produtos na educação matemática, talvez porque nós tenhamos... Bom, passou. Porque nós tenhamos uma centralidade muito grande na história da matemática, mas nós todos quase somos docentes e estamos no nosso métier de professor na educação matemática. Então, falar da história da matemática como coadjuvante em propostas e produtos da educação matemática é bastante pertinente, e diria, do nosso dia a dia. Talvez muitas das coisas, talvez não, tenho certeza que muitas das coisas que eu vou trazer aqui sobre a história da matemática, nessa colaboração conjunta com a educação matemática, é parte do que vocês estão vivendo e vocês vão se identificar bastante. Então, vamos conversar aqui sobre isso. História da matemática é a nossa centralidade, embora a história da matemática ela esteja relacionada como em nossa docência? Primeiro, por meio de disciplinas na licenciatura de matemática. A licenciatura de matemática da nossa formação de professores e de todos os cursos que têm matemática também, não só da licenciatura. Mas na licenciatura, aqui, pelo menos localmente, nós temos uma dedicação maior com a história da matemática. E a história da matemática nos aparece assim, toda trilhada por exemplos de participação, como exemplos de participação por meio de arquivos, exemplos de participação por meio de fichários, de documentos, de rastros deixados pela história, pelas publicações, que nós temos belíssimas publicações já nesse campo da história da matemática, e nas disciplinas de licenciatura de matemática, agora nós temos uma oportunidade ímpar, eu diria, e muito boa, que são os grupos de pesquisa. Não sei como isso está nas demais universidades e instituições, mas nas nossas, por exemplo, tanto na UFES quanto no IFES, nós temos como agregar esses alunos a esses grupos de pesquisa também. Ou seja, fazer os interessados por investigação em história da matemática e educação matemática desde o início, né? Desde o início da sua graduação. Então, um pouco do caminhar vai ser esse primeiro espaço, que é das licenciaturas, dos grupos de pesquisa, um segundo espaço, que são os programas de pós, e que está atrelado, no nosso caso, a uma mestrado e doutorado, agora, na área 46, portanto, nós precisamos ter propostas e produtos. E acredito que, mesmo aqueles programas e instituições que são acadêmicos, também precisam olhar para isso, porque nós somos professores e o nosso chão é a sala de aula. Então, eu vou passar aqui, esse é o nosso quadro geral, né, sobre o qual estarei aqui conversando um pouco com vocês. A história da matemática, ela pode ser entendida como esse processo que abrange o curso. Eu vou tentar, não sei se eu consigo tirar isso. Está atrapalhando? Só fazer uma pergunta. Está atrapalhando para vocês essa faixinha preta? Eu estou tentando tirar. Acho que eu consigo. Nós não visualizamos, professora. Pode não, ficar né? Então tá. E no nosso tempo atual, como é que isso ocorre, né? Como é que isso vai entrar para nós? Primeiro dizer que isso ocorre por meio da história da matemática, e que isso torna bem central e coadjuvante essa história da matemática.
e que eu quero que sirva também no ensino e aprendizagem, permitindo essas propostas e produtos. Mas de que história da matemática eu estou a me referir? Então, eu vou voltar aqui. História da matemática entendida como o Hélio Jogavibe, que é um filósofo que eu admito, e que eu admito em termos de referenciais, né? Ele é um bom referencial, e também é um historiador. E ele diz, nesse livro dele de 2 volumes, um estudo crítico da história, que a história ela pode ser entendida como um processo que abrange o curso temporal de uma sociedade em seu ambiente cultural, em suas relações ao meio de sua interação com outras sociedades. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos nesse curso temporal e porque nós estamos aqui falando de história da matemática. Então, eu preciso abrir essa consideração, né, de que história da matemática eu estou falando. Então, é dessa história, entendida como um processo em meio a uma sociedade em seu ambiente cultural. E esse curso temporal, o que tem a ver esse curso temporal conosco e com a história? Porque é nesse curso temporal, na continuidade dele, que estão as atividades de nós, membros, praticantes da história da matemática, nos nossos relacionamentos, nas nossas colaborações, no contexto das nossas produções e nos embates. Ou, como bem nos diz Mark Bloch, uma ciência dos homens no tempo. Então, o nosso espaço atual de tempo vai ser esse. E o primeiro espaço que eu chamo é exatamente o espaço das licenciaturas de matemática, aqui tão presente para nós, e aí também em alguns cursos, vocês também têm matemática. Disciplinas de licenciatura de matemática, em quase todas, nós queremos que haja essa integração da história da matemática. Não é tão simples você pensar no ensino, ao mesmo tempo pensar em investigação, em extensão e em pesquisa. Esse tripé, essa verticalização, ela tem ocorrido lentamente, mas está ocorrendo. Eu diria que ela começa a dar frutos a partir desse nosso olhar mais integrado. Como? Também, novamente, chamando aí os grupos de pesquisa, como vocês têm o GPEM, aqui nós temos o GPMEM e o GHMAT, são 2 grupos de pesquisa nos quais eu participo, e que a história da matemática está muito presente. Ainda bem que a gente gosta de trabalhar com ela. Então, é nesse eixo aí grande de ensino, investigação, extensão e pesquisa que eu estou a me referir também na licenciatura. E na licenciatura, que tipo de trabalho que nós temos? O trabalho nas disciplinas, o trabalho nos cursos de extensão e os trabalhos também voltados para as questões de TCC, que são os nossos trabalhos de conclusão de curso, em muitos lugares chamados PFC, mesmo. Esses TCCs, a gente tem muitos, porque todo ano os alunos, a gente tem formatura dos alunos aí, mas eu trouxe apenas alguns exemplos que estão aí dentro dos últimos 5 anos, eu diria não do último ano, porque do último ano já tive mais dificuldade em olhar, mas eu trago aí, por exemplo, envolvendo história da matemática, eu tenho um trabalho da Vieira, uma análise epistemológica a respeito da vida e obra de Pitágoras, místicas e evidências historiográficas. Nós temos o trabalho do, agora, então, professor de matemática, que todos esses já formaram, Rodrigues, com padrões matemáticos em obras de Leonardo da Vinci. Nós temos o trabalho da Schunck, com a história da matemática no estudo de Políades de Platão. Nós temos o de Souza, um estudo de cicloide no ensino médio,
recriando cenários históricos a partir de possibilidades históricas, e de Majone, história de quadrinho no ensino de matemática, uma experiência com o Teorema de Pitágoras. Então, esses são alguns. Nem todos eu orientei, dali somente 2, outros são de professores desses grupos de pesquisa. Qual é a composição que nós temos nesses grupos de pesquisa? Nesses grupos de pesquisa, nós temos uma composição bem dialética. Por que dialética? Porque entram e saem alguns membros e outros permanecem. Porque nós temos alunos de graduação, nós temos também alguns alunos do final do ensino médio, nós temos professores de matemática que são pesquisadores. Por exemplo, no GPNEM, nós temos 5 professores pesquisadores, 8 professores de matemática que são egressos do mestrado e do doutorado de outras instituições, no Brasil afora. Nós temos também os orientandos de mestrado e doutorado do EduCimate, e, como eu disse, alunos da graduação, voluntários, e uma participação que é integrada com a rede Sigma-T, por meio do GPNEM e do modelo dos campos semânticos, que nesse grupo de pesquisa em especial nós temos como base. Então, esse é um grupo. O outro grupo é o GH-MAT, também com essa formação bem eclética. Nós temos 2 professoras de matemática pesquisadoras, 2 professoras do IFES, 2 da Universidade Federal, 2 professores de matemática mestres, que são egressos do EduCimate, já formaram, já voltaram e continuam lá no grupo, mais 2 professores pesquisadores que são indígenas. Por quê? Vou explicar. Porque esse GH-MAT é um grupo de pesquisa em história e saberes tradicionais. Então, nós temos aí muito forte a presença da etnomatemática e trabalhos com outros grupos minoritários. Minoritários no sentido de menor população, como os indígenas, como os quilombolas, como os ciganos, como as paneleiras e outros mais. Então, nós temos orientandos, temos alunos também, e bolsistas, bolsista de iniciação científica, bolsista PIBIC, PIBIC Júnior. Então, esses grupos, eles movimentam esse espaço 1, que eu estou chamando aí, bem próximo da licenciatura. E também fazem a ponte para a pós, porque nós temos pessoas de mestrado e doutorado lá. Um aspecto, então, peculiar são esses professores do grupo que atuam em disciplinas da licenciatura de matemática, inclusive em disciplinas de história da matemática, e em projetos variados que relacionam a história ou interfaces da história com o ensino médio, com o ensino técnico, com a graduação, com o mestrado e com o doutorado. Então, eu costumo dizer, gente, que esses grupos eles foram assim, meio que cooptados ou contaminados pela história da matemática. Um outro aspecto peculiar a esses 2 grupos de pesquisa é essa convivência com as pesquisas e com os projetos de investigação. E aí, novamente, eu chamo o campo da diversidade cultural, vários grupos, esse aqui todos nós já tivemos trabalhos neles, e neles também a gente olha para a história tradicional desses povos, por exemplo, e para outras intervenções mais que a história da matemática possa estar a provocar um trabalho conjunto. Então, isso fomenta uma necessidade nossa de intensificar, muitas vezes, leituras e discussões no grupo vinculadas a essas produções humanas da história da matemática, de povos de outros locais, né, de outras culturas, que possam nos ajudar nesses trabalhos conjuntos. As propostas comuns. As propostas comuns, elas apoiam investigações, estudos e práticas relacionadas à história da matemática.
sempre buscando essa interface histórico-cultural. Por isso que vocês vão ver entre os referenciais aqui, alguns que nós gostamos de privilegiar, às vezes mais, como o Stroik. Por quê? Porque o livro de história é bem cultural, ele traz diversas culturas no livro, do Katz, da Rock, do Pauer e Frankenstein, do D'Ambrosio, né, Ferreira, que é o Sebastiani, do Radiford, do Roger Zicope e do Mendes. Então, são algumas das nossas bases aí de privilégios para buscas e para ajuda na hora de articulação entre a teoria e a prática. Então, é a contribuição nesse sentido de mostrar os contextos históricos, culturais, que eu estou falando deles aqui. Né? Dessas propostas comuns, eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Nós vamos ter produtos, né, além das propostas, produtos e registros variados nesse primeiro espaço, no espaço 1, que envolve também licenciatura e ensino médio, e muitas vezes turmas de ensino básico. Então, nós temos trabalhos científicos, que são produtos, que são aqueles que nós apresentamos, como vocês, em eventos, e nós temos artigos, também temos revistas no programa, 2 revistas. Nós temos também na Sociedade Brasileira de História da Matemática, a revista de História da Matemática para professores, com a qual nós contamos, e a revista brasileira, que é a de História da Matemática. Então, trabalho científico nós temos onde buscar apresentar, e também em outras publicações, como o ISTMAT, que está fora, Ematec, e outras pelo Brasil afora, que sempre abrem os braços para os nossos trabalhos na interface com a história da matemática. Mas também temos tido produtos e registro em oficinas, em webinários, em mostras culturais e em vídeos, na formulação de vídeos. Trouxe alguns aqui, rapidamente, não vou falar de todos bem devagar, mas vou falar de alguns mais sinteticamente. Por exemplo, esse webinário aqui, Indígenas e a Educação Escolar Indígena, práticas pedagógicas em aula de História e Matemática no ensino fundamental, que foi um webinário montado, atrelado, ou seja, como parte de um mestrado, de uma aluna minha. O que tinha de história nisso? Ela foi olhar as histórias das edificações indígenas, como elas eram feitas, e trazer um pouco dessa cultura para a sala de aula não indígena. Aqui nessa foto superior de aula de campo com a professora Cláudia, que é a minha parceirona no grupo do GHMAT, ela, com os meninos, ela traz os meninos para a aula de campo, falando de história da matemática. Aqui era uma aula de campo a respeito de trajetórias, e eles estavam jogando peteca, e ela falava da cultura dos indígenas, que também utilizam muito esse jogar, e, ao mesmo tempo, da trajetória da peteca, e como isso vem sendo olhado por meio da história da matemática. A mesma coisa ocorreu lá na aldeia, e aí embaixo à direita nós temos o cacique, nós temos o Mauro, que é o diretor da escola lá da aldeia, com um arco e flecha na mão, e foi o dia que a gente fez observações sobre a trajetória do arco e flecha, e depois saiu um belíssimo trabalho, inclusive para o Curta Matemática, para o projeto Curta Matemática, que é um projeto de vídeos curtos, que a gente apresenta internamente no IFES e também externamente por meio de publicações no YouTube e tudo mais. Aqui embaixo eu tenho as práticas pedagógicas em aula de matemática escolar indígena do povo tupiniquim. Esse que está aí de cocar
é o professor Valdemir, que agora está no doutorado na UNB, e que também faz parte do nosso grupo do GHMAT. Aqui eu tenho algumas notícias de webinário. Foi um livro que eu e a professora Circe Mary Silva da Silva de Nicole escrevemos, com relações voltadas para a história da matemática. Tem bastante, eu diria, incursões dentro do livro a respeito de história da matemática, e, junto com isso, a prática cultural indígena, porque foi um livro, é um livro que os próprios indígenas aqui do Tupiniquim e Guarani também podem utilizar em suas salas de aula, porque tem muito da cultura guarani, da cultura tupiniquim. Aqui foi amostras culturais, lá na aldeia. À direita, embaixo, é uma maquete que foi construída pelos Guarani Tambelpé, que é desse aldeamento do Mauro, né, esse que eu falei que é o diretor, o Mauro Carreiro. E ele nos ensinou, e nós aprendemos com ele, como fazer isso, como construir, como é que são esses tipos de construções deles, e outras construções a mais que vão fazer parte, vocês vão ver, do acervo e do produto de uma das mestrandas do EduCimat. Bom, esse foi o espaço 1. Agora eu vou falar um pouquinho do espaço 2. O que seria esse espaço 2? Esse espaço 2, ele é o espaço da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, que está lá na área 46 da CAPES, e, portanto, tem um desafio e uma exigência tremenda. Por que tremenda? Porque o doutorado ele é novo, o nosso é o segundo no Brasil inteiro, e é difícil a gente pensar nesse produto educacional. Nós não temos quase defesas nenhuma em doutorado nessa área de educação matemática, e os produtos, desses produtos educacionais, que são levados para a sociedade, se requer uma avaliação muito forte pela CAPES, para nossos programas poderem se manter com uma nota estável, se manterem ativos. Então, nós dependemos desses produtos. E esses produtos, na avaliação dos atributos, são levados muito em conta, por exemplo, a questão da aderência. Essa questão da aderência diz respeito à área ou linha de pesquisa. No nosso caso, nós temos uma sublinha 3 no mestrado e no doutorado do SMAT, que é diversidade cultural e história da matemática, e tem ali dentro também a educação inclusiva dentro da diversidade cultural. Então, é uma linha na qual eu estou, de mestrado e doutorado, e nós precisamos que esses produtos eles tenham total aderência com essa linha, quando eles são assim constituídos. Nós temos também a parte do impacto, que diz respeito às transformações causadas pelo produto educacional no ambiente social, a parte da inovação, intensidade dos conhecimentos inéditos que ele move, que ele usa, a constituição inovadora deles, e a aplicabilidade, ou seja, a facilidade para você utilizar, para a sua proposta atingir os objetivos que você pretende no seu mestrado ou no doutorado, e a replicabilidade disso. Como é que em diferentes ambientes e grupos sociais isso pode acontecer? O impacto e a complexidade, né? O impacto que diz respeito também a essa parte da replicabilidade e a complexidade, ou seja, que complexidade nós estamos falando dela? Desse grau de interação entre os envolvidos, porque quando você vai
fazer um produto educacional, você tem relações e conhecimentos necessários à elaboração do desenvolvimento do produto educacional, que, por sua vez, precisam ser incorporados e fazerem parte conjunta de uma prática, ou para a prática. Então, nós temos, assim, eu diria, num funil, quase que num funil, onde, em cima, nós temos a elaboração teórica, os pesquisadores ali, em meio à elaboração teórica, mas que incide sobre o pesquisador toda essa força, que, ao mesmo tempo, ajuda a articular com o social e com os saberes históricos culturais. Como que ajuda? Fazendo com que esses pesquisadores e esses sujeitos envolvidos tomem consciência de algo do qual você está colocando na sua temática como seu objeto de estudo e que está sendo transformado também e transformando o pesquisador e os participantes. Como a gente faz isso? Tomando consciência desse algo, sendo transformado por ele. Então, é com isso que nós vamos, nesse funil aí, aos poucos, soltando os nossos produtos, as nossas propostas, sempre numa preocupação constante em manter adequadamente articulados o conhecimento abstrato, que está por trás, mas o seu referente concreto, que é mostrado ou que é abordado por meio do produto educacional. Então, há uma necessidade, eu diria, de entendimento a respeito dessa abstração intensificada. Eu acho que as pessoas hoje, nessa pandemia, elas se deram mais conta do quanto essa abstração intensificada ela se faz presente também no nosso real. Nós abstraímos, a pessoa está aqui, eu estou aqui falando com vocês, mas parece que eu estou ali, né, presente como eu gostaria de estar, e isso, para mim, é uma abstração também. Abstração possível por meios tecnológicos, mas que são, às vezes, tão reais quanto o presente. Tão reais no sentido de estarem acontecendo naquele momento, naquele nosso lugar, e nos envolvendo. Então, com isso tudo aí, nós seguimos aprendendo, né? Nós vamos aprendendo. Mas aprendendo a quê? Nós vamos aprendendo que esse encontro entre o abstrato e essa novidade das transformações do sujeito, aprendizes participantes nesses processos de elaboração, por exemplo, do produto educacional, ele precisa nos ajudar não só a atender, que nós precisamos atender os requisitos da CAPES, mas as demandas desse nosso social. Nós não podemos ficar só com projetos mirabolantes que fogem totalmente da nossa realidade. Então, é basicamente a necessidade de estarmos mergulhando nisso. E aí, dentro desse espaço 2, eu trouxe algumas propostas e produtos para abordar aqui, né, para apresentar. E não que esses sejam os únicos, mas é o tempo que eu tenho, e aí nós podemos depois conversar sobre eles. De doutorado, do produto educacional de doutorado, eles estão em gestação, porque agora nós estamos na segunda turma de doutorado, a primeira já está no seu segundo ano, então ainda tem mais aí 2 anos, pelo menos, pela frente, até que esses produtos possam ganhar corpo e serem apresentados. E, com isso, a gente começo aqui com um trabalho com fontes, na história da matemática no ensino, que foi o trabalho do Tiago Bisse.
Tiago Bisse fez um trabalho bem, eu diria, criterioso, bem minucioso, bonito, sobre a álgebra e a história da matemática, numa análise da proposta de ensino a partir da matemática no Antigo Egito. Bom, eu vou passar, depois eu volto para o trabalho do Gilson, do outro Tiago, os dois Tiagos, só para vocês, para mostrar a vocês um pouquinho do trabalho do Tiago, algumas imagens que eu pude trazer. Ele fez oficinas lá no ensino básico, oficinas de réplicas do papiro Ames, incríveis as réplicas que eles conseguiram fazer com os alunos, para os alunos entenderem essas comparações reflexivas sobre o sistema simbólico, a importância que tem o sistema simbólico hoje na matemática escolar e acadêmica. As coisas não podem ser escritas de qualquer maneira. E o sistema simbólico ele vai ter uma influência direta nas questões algébricas, numéricas e algébricas, porque a álgebra envolve a questão dos números também. Então, ele fez uma abordagem investigativa histórica. O produto dele foi essa proposta de ação pedagógica estruturada nas salas de aula. E esse aqui do lado, ó, do lado esquerdo, essa folhinha toda desenhadinha, foi de um aluno dessa oficina aí de época do papiro Ames. E eles falavam, professor, como é difícil a gente escrever como eles, né? Quais são as representações? O que eles queriam dizer com isso? E por aí eles foram com as discussões. Bom, aqui tem dois outros, o Tiago Magno e o Gilson Abdala Prata Filho, que foram dois trabalhos também que resultaram dessa pronta aí, em dois guias didáticos, que são livros editados pela nossa editora do IFES. Então, tem uma coleção, uma série, esse daí do Gilson é de número 61 e a do Tiago de número 71, sendo que, vou voltar só para vocês verem, o Gilson ele trabalhou com o Teorema de Pitágoras a partir da história da matemática, ele fez uma análise epistemológica de atividades em turmas de 9º ano, e o Tiago, ele trabalhou também com um grupo de pesquisa, também com projeto de extensão e oficina, em forma de oficina, com a produção de significados a respeito de números figurados, que são pitagóricos, em um processo de formação de professores de matemática. Então, esses foram os trabalhos dele. Aqui é só uma imagem da oficina de números figurados, do Tiago Dutra. O Tiago, ele trabalhou com material reciclável, são tampinhas de garrafa, aqui no caso, formando número pentagonal, ou seja, eles foram dos triangulares para os quadráticos e até os pentagonais, para chegar lá na relação de Euler. E aí ele trabalhou a questão por trás da história da matemática, a questão dos agrupamentos, e durante as tarefas ele olhou para as sequências numéricas que transitavam, de modo que a produção de significado geométrico e aritmético pudesse ocorrer por recursividade ao algébrico. Então, esse foi o trabalho dele, e as observações e a postura foi segundo o modelo dos campos semânticos, que é um modelo epistemológico que começou a ser elaborado. Primeiramente, quem começou a falar dele e que o fundou foi o Rômulo Lins, lá da Unesp, que já nos deixou, inclusive que foi meu orientador. Bom, nós temos aqui à esquerda o trabalho do Gilson. O Gilson ele fez análise epistemológica de atividades relacionadas à história da matemática, vários tipos de demonstrações do Teorema de Pitágoras usando o GeoGebra. Por isso ele trabalhou em turmas do 9º ano da rede pública.
E também deu isso, um minicurso comigo no 12º Seminário Nacional de História da Matemática, a esse respeito. E, posteriormente, também já escreveu um livro sobre o Teorema de Pitágoras e o GeoGebra, uma relação possível, a respeito dessas demonstrações. Bom, outro trabalho aqui que eu trago é da Tassiane. A Tassiane, uma moça linda, que ainda está lá, agora ela já está com doutorado. Ela foi mestranda, e no mestrado ela trabalhou com a produção de significados e os poliedros de Platão e relação de Euler, numa abordagem utilizando a história da matemática no ensino fundamental. E o Igor, ele trabalhou o uso da história em quadrinhos para a contribuição na produção de significados acerca do Teorema de Pitágoras na concepção do modelo de campo semântico. O Igor é incrível, ele é assim, basicamente um artista e nós exploramos esse lado dele, ele conseguiu explorar esse lado dele, ele mesmo, né, nessa conjunção do produto educacional no mestrado. Nós vamos ver aqui. Ele trabalhou, então, com o que a gente chama de HQ, que é a história em quadrinho, modelo, e a Tassiane, ela trabalhou também um lado grande de tecnologia com os alunos em sala de aula, inclusive com as PMD, que são as performances matemáticas digitais. Esses autores aqui foram, eu diria, na parte da historiografia, o que eles mais utilizaram, o Ritz, que tem um trabalho incrível sobre os pitagóricos, o Maur também, depois outros mais conhecidos aqui, o Stoic, o Katz, o Fogel, o Klein, Nobre, Wilson, Mendes, Radford, Hock e Connor, que também tem um trabalho sobre o uso da história da matemática e voltado para essa questão pitagórica. Bom, aqui, só para vocês sentirem o gostinho, vontade de ver, tá o que eu tenho. Acho que tem uma figurinha aqui que não saiu do mangá, a gente chama essas figurinhas do quadrinho de mangás, do mangá dele, acho que aparece aqui, mas nesse meu que eu tenho aqui não está aparecendo. E o livreto, a revistinha de quadrinhos, que é a número 1, eu acho que ele pretende fazer mais, chama-se Problemas com o Teorema de Pitágoras. Então, ele tem uma imaginação produzida visualmente, e isso foi tudo desenhado por ele, escrita. A história vem contando, passando pela história da matemática e produzindo atividades junto com os alunos, e os alunos se envolvem na história e eles fazem um trabalho belíssimo lá no mundo. Isso são algumas referências aqui da HQ, porque tem todo, como eu disse, uma base teórica por trás, a gente não pode esquecer, né, esse arcabouço necessário. Tem o Liu Ten, o MacLeod, o Shio Ishino, que são dois japoneses também que trabalham muito bem com a questão das HQs. Esse é um pouco do trabalho do Igor. Aqui é o resultado, o produto educacional, a capa dele, do paradidático, é um paradidático, a Tassiane, ela se debruçou sobre um paradidático, aí foi ver como é que a gente fazia um paradidático, como é que se constituía, quais eram as bases para isso. E o paradidático dela intitulou-se Alguns Porquês sobre os Poliedros de Platão e a Relação de Euler, porque era sobre isso que ela investigava. A dissertação dela era sobre isso. Então, eu tenho, nesse paradidático, alguma coisa, uma parte inicial, aqui todinha. Claro que, como paradidático tem que ser bem objetivo, ela o fez assim, nos moldes de um paradidático, para que alunos e professores também possam utilizar lá no ensino fundamental e médio.
Então, ele tem desde os Pitagóricos, sobre Teetetos, Euclides e Platão, algumas coisas. A questão do ângulo poliédrico, do ângulo externo a polígono, dos poliedros regulares, a questão da intuição, né? Como é que a gente olha isso por meio da intuição. Depois, uma parte que ela chama de construindo os poliedros de Platão com as mãos na massa, porque aí eles vão construir por meio de massa, por meio de palitos e outras coisas mais. Aí olha para os sólidos cósmicos, que os alunos investigaram, tem uma parte de investigação nas tarefas, sobre os poliedros na Idade Moderna, que aí já vai envolver o Euler, lá em Basel, em São Petersburgo, etc. E também para algumas orientações didáticas para o professor. Depois disso, em termos das tecnologias digitais, nas quais ela inclui desde o soft poly, quanto o aplicativo Metigon, quanto a realidade aumentada, né? Os sólidos platônicos na realidade aumentada. E também uma performance, como eu disse, na elaboração dos PMDs com os alunos. Os alunos elaboram os PMDs. Uma gracinha os alunos elaborando esses PMDs. Eu fiquei encantada com esse trabalho dela lá na sala de aula. Então, não sei, aqui mostra um pouco do interior do paradidático, né, algumas páginas, para estudar o porquê e serem apenas 5 poliedros, porquê disso, por que são 5, por que outros não consideram apenas 5. Aqui nós consideramos as principais características, e aqui em uma outra página, onde ela invoca Teeteto, né, pelo Ritz, que é essa referência, e os poliedros de Platão, como foram denominados lá na obra Timeu, foi descrita por Teeteto, e que depois foi incorporado em outros livros, como os elementos, e por também Arquimedes, posteriormente, e por outros mais. Então, essa é, assim, só para dar uma noção da cara desse paradidático, o quanto ele é objetivo para os professores e alunos. Bom, esses paradidáticos, eles têm, como eu falei, a elaboração com os alunos de um PMD, e esses PMDs têm essas chamadas aqui no YouTube, tem os links aqui, os QR Code onde você pode acessar, né, o trabalho, e tem outros também, esses dois assim, que eu achei uma gracinha, inclusive o primeiro, o aluno desenhou ele todinho, né, foi todo em cima de desenho feito por eles mesmos. E eu concluo aqui, não menos inspirado em Edgar Morin, que é a via para o futuro da humanidade, dizendo que, embora boas ideias sejam raras e demorem a se concretizar, às vezes o aluno fica aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, e no doutorado, às vezes 4, a gente precisa ser persistente se nós queremos bons produtos, boas propostas, nessas vias da educação transformadora. Inclusive, para que essa via de educação transformadora siga sempre na contramão das intolerâncias e ganâncias de todos os tipos que nós temos presenciado nesse mundo. Aqui no Brasil, agora, ultimamente, muito também. E que essas vias, os caminhos, serão aos poucos, né, constituídos ao nosso andar neles. Os produtos e novas propostas hão de surgir, ou seja, os caminhos eles não estão prontos, nós vamos ajudar a construí-los à medida que nós formos caminhando neles. Obrigada.